Existe uma diferença brutal entre pessoas que sonham e pessoas que constroem. A maioria das pessoas vive presa em ciclos emocionais. Elas começam motivadas, prometem mudar, escrevem metas, compram cursos, montam planos, postam frases fortes, mas desaparece assim que o desconforto aparece. Porque no fundo a maioria não é governada por propósito, é governada pelo próprio humor. E talvez essa seja uma das maiores fraquezas do ser humano moderno. As pessoas querem resultado sem pressão, querem evolução sem repetição, querem transformação sem sacrifício. Mas a realidade não funciona desse jeito. O físico forte não nasce da vontade, a mente afiada não nasce da inspiração, o sucesso financeiro não nasce da intenção. Tudo que muda uma vida nasce de execução constante. E execução constante exige uma coisa que pouca gente desenvolveu: disciplina. Disciplina de continuar quando ninguém está vendo, disciplina de manter a palavra mesmo sem aplausos, disciplina de agir quando a mente implora por conforto. Porque a verdade é simples: seu sentimento não muda o que precisa ser feito. Se você está cansado, ainda existe trabalho. Se você está inseguro, ainda existe trabalho. Se você perdeu a motivação, ainda existe trabalho. A tarefa continua lá, a responsabilidade continua lá, a vida continua andando. O mundo não pausa porque você está desanimado. E quanto mais cedo você entender isso, mais rápido sua vida começa a mudar. A maioria das pessoas acredita que precisa sentir vontade antes de agir. E esse é o erro. Elas acham que produtividade nasce da motivação, que disciplina nasce da inspiração, que ação depende de emoção. Mas olha para sua própria vida. Quantas vezes você já começou algo extremamente motivado e abandonou poucos dias depois? Treino, dieta, estudos, projetos, negócios. No começo, tudo parece intenso. Você sente energia, sente esperança, sente confiança. Mas então chega o dia comum. Dia sem emoção, dia pesado, dia cansativo, o dia em que ninguém te incentiva. E é exatamente nesse momento que a maioria quebra, porque estavam dependentes do sentimento. Mas as pessoas fortes não vivem de motivação, elas vivem de padrão. E padrão significa fazer o que precisa ser feito, independentemente do estado emocional. Essa é a diferença. Uma pessoa disciplinada pode superar alguém extremamente talentoso, porque talento sem constância se torna desperdício. Você já viu pessoas inteligentes que nunca construíram nada? Pessoas criativas que nunca terminaram um projeto? Pessoas cheias de potencial vivendo vidas medianas? O problema nunca foi capacidade. O problema foi falta de constância. Enquanto isso, existe alguém menos talentoso, menos reconhecido, menos genial, mas absurdamente consistente. E no longo prazo, quase sempre essas pessoas que vencem. Porque consistência cria acúmulo. Uma hora de estudo por dia parece pouco, mas durante um ano muda uma vida. Treinar mesmo cansado parece insignificante, mas repetido centenas de vezes constrói outro corpo. Economizar um pouco parece pequeno, mas repetido continuamente constrói patrimônio. As pessoas subestimam o poder da repetição. Querem intensidade extrema por 3 dias, mas não conseguem sustentar disciplina por 3 meses. E a vida recompensa muito mais quem permanece do que quem explode por pouco tempo. Existe algo perigoso acontecendo dentro da sua mente todos os dias: negociação. A mente sempre tenta criar exceções. Hoje foi difícil, hoje eu mereço descansar, hoje não vai fazer diferença, segunda-feira eu volto. E talvez o pior erro seja esse. Você acha que pequenas desistências não têm impacto, mas tem, porque toda vez que você quebra a própria palavra, uma parte da sua confiança morre. Toda vez que você promete algo para si mesmo e não cumpre, seu cérebro aprende que você não é confiável, e isso destrói sua força interna. A autoconfiança não nasce de frases motivacionais, ela nasce de provas. Provas de que você faz o que diz que faria, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo sem vontade. É assim que as pessoas fortes são construídas. Existe uma dor que destrói,
mas existe uma dor que transforma. A dor do treino, a dor do aprendizado, a dor do sacrifício, a dor da disciplina. Essa dor constrói versões mais fortes de você. O problema é que muita gente escolhe fugir do desconforto imediato, sem perceber que está criando um sofrimento muito maior no futuro. Porque o preço da disciplina pesa pouco, mas o preço do arrependimento pesa uma vida inteira. Imagine olhar para trás daqui 10 anos e perceber que poderia ter construído muito mais, poderia ter evoluído, poderia ter mudado de vida, poderia ter criado algo grande, mas não criou. Não porque faltou inteligência, não porque faltou oportunidade, mas porque faltou consistência. Essa é uma das dores mais silenciosas que existem. A dor de saber que você traiu o próprio potencial. A verdade é que o mundo não recompensa intenção, recompensa execução. Todo mundo tem sonhos, todo mundo tem metas, todo mundo tem ideias, mas poucas pessoas têm estrutura mental para continuar quando fica difícil. É aí que a disciplina separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias, porque disciplina não é emoção, disciplina é identidade. É decidir, independente do que eu sentir, eu vou continuar. Você precisa parar de agir como alguém que pergunta, estou motivado hoje? E começar a agir como alguém que pergunta, o que precisa ser feito hoje? Isso muda tudo. Porque quando você deixa de depender do humor, você se torna perigoso, você se torna estável. E pessoas estáveis emocionalmente conseguem construir coisas gigantescas. A pior prisão do ser humano não é física, é psicológica, é conforto. Porque o conforto convence você de que ainda existe tempo. Mais um vídeo, mais uma distração, mais um adiamento, mais uma desculpa. E sem perceber, dias viram meses, meses viram anos, e a vida começa a escapar das suas mãos. A maioria não está cansada, está distraída. Distraída demais para perceber que está desperdiçando o próprio potencial. Você não precisa de mais motivação, você precisa remover os excessos. Precisa parar de alimentar hábitos que enfraquecem sua mente. Porque toda vez que você escolhe prazer imediato acima do que realmente importa, você treina sua mente para buscar facilidade. E uma mente treinada para facilidade dificilmente suporta a pressão. A verdadeira transformação acontece quando você para de esperar vontade. Quando entende que a ação vem antes de motivação. Porque as pessoas pensam assim, quando eu me sentir confiante eu ajo. Mas a verdade é o contrário. Você age, então a confiança aparece. Você executa, então a força cresce. Você continua, então sua identidade muda. Disciplina não é nascer forte. É construir força através da repetição. É provar para si mesmo diariamente que você é capaz de continuar. Mesmo quando ninguém acredita. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando não existe recompensa imediata. Então, escuta isso com atenção. Sua vida, daqui a um ano, será consequência direta do que você repete todos os dias. Não do que você sente, não do que você deseja, não do que você planeja, mas do que você executa consistentemente. Porque sentimentos oscilam, disciplina sustenta, motivação desaparece, padrão permanece. E no final, pessoas extraordinárias não são feitas de emoções extraordinárias. São feitas de decisões repetidas. Então escolha. Você vai continuar sendo controlado pelo próprio humor? Ou vai finalmente assumir o comando da sua vida? Porque ninguém fará isso por você. Ninguém vai treinar por você, ninguém vai estudar por você, ninguém vai construir sua vida por você. A responsabilidade é sua. Então levante, mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo sem vontade. Levante e execute. Porque no momento em que sua palavra passa a valer mais do que seu humor, sua vida começa a mudar de verdade. E quando a disciplina virar identidade, resultado deixa de ser possibilidade e se torna consequência.